Olá, hoje eu vou resenhar para vocês um livro que eu reputo dos mais importantes dentro do conhecimento esotérico, mas eu acho até um tanto equivocado que se precise classificar esse livro como esotérico dentro desse gênero, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, Zecharia Sitchin, dentro de O 12º Planeta, livro 1 das Crônicas da Terra e os demais volumes da coleção dele, fundamenta de forma estupenda não só a existência do planeta chamado Nibiru, mas a existência dessa raça alienígena que nos criou, chamada Anunnaki. Ao contrário do que as pessoas imaginam, isso aqui não é bem um livro esotérico. É um livro de um historiador conhecedor do idioma sumério, um dos poucos. Pelo que me consta, apenas ele mais dois na época haviam, e ele já falecido, né? Mas deixou essa obra monumental, muito bem fundamentada, e ele não está sozinho. Ele cita muitos historiadores aqui que chegaram às mesmas conclusões, né? E em virtude de falarmos de tempos que excedem muito a vida do ser humano, né, na Terra, de 60, 70, 80, 90 anos, como tanto o ciclo planetário de órbita é muito maior do que todos os planetas aqui, em torno do Sol. A idade dos habitantes de Nibiru também, fica difícil para nós ainda concebermos essa influência deles, essa relação inicial, a criação da humanidade por eles. Mas eu garanto para vocês, amigos, que quem lê esse livro vai, no mínimo, sair com uma dúvida objetiva da situação. Inclusive, todas as escrituras religiosas, católicas e judaicas, fica evidente que elas vieram das escrituras sumérias. Os deuses gregos, depois os romanos, né? Vamos lá. Uma das grandes descobertas de textos acadianos foram as ruínas de uma biblioteca construída em Nínive por Assurbanipal. Layard e seus colegas retiraram do sítio arqueológico 25 mil tábuas, muitas das quais eram descritas pelos antigos escribas como sendo cópias de textos mais antigos. Um conjunto de 23 tábuas declarava, no final, 23ª tábua, língua da Suméria não alterada. Outro texto trazia uma declaração enigmática do próprio Assurbanipal. O Deus dos escribas me incumbiu a dádiva do conhecimento de sua arte. Fui iniciado nos segredos da escrita. Posso ler, inclusive, as intrincadas tábuas em sumério. Compreendo as palavras enigmáticas nos entalhes da pedra sobre os dias antes do dilúvio. A afirmação de Assurbanipal de que podia ler as intricadas tábuas em sumério e entender as palavras escritas sobre os dias antes do dilúvio ajudam a aumentar ainda mais o mistério. Mas em janeiro de 1869, Jules Oppert sugeriu à Sociedade Francesa de Numismática e Arqueologia que a existência de uma língua em um povo pré-acadiano deveria ser reconhecida. Ao indicar que os primeiros governantes da Mesopotâmia proclamaram sua legitimação ao assumirem o título de Rei da Suméria e Acádia, ele sugeriu que o povo fosse chamado de Sumério e sua terra de Suméria. Exceto pela pronúncia incorreta, deveria se chamar Shumere, não Suméria. Oppert estava correto. A Suméria não era uma terra distante e misteriosa, mas um antigo nome do sul da Mesopotâmia, exatamente como o livro do Gênesis havia afirmado de forma clara. As cidades reais da Babilônia, Acádia e Erech se localizavam na terra de Shinar. Sinar era o nome bíblico da Suméria. Assim que os acadêmicos passaram a aceitar essas conclusões, os portões do dilúvio foram abertos. As referências acadianas, quanto aos textos mais antigos, passaram a se tornar significantes. E os acadêmicos logo perceberam que as tábuas com as colunas compridas de palavras, na verdade, se tratavam de léxicos e dicionários acadianos sumérios,
preparados na Assíria e na Babilônia para o seu próprio estudo da primeira língua escrita, a língua suméria. Sem esses dicionários antigos, nós ainda estaríamos muito longe de compreender e ler o sumério. Com o auxílio deles, um vasto tesouro literário e cultural foi aberto. Tornou-se claro também que a escrita suméria, originalmente pictográfica e talhada em pedra em colunas verticais, foi então girada horizontalmente e mais tarde foi estilizada para hieróglifos em tábuas de argila, para se tornar a escrita cuneiforme que foi adotada pelos acadianos, babilônicos, assírios e outras nações do antigo Oriente Médio. A decifração da língua e da escrita sumérias, como a percepção de que os sumérios e sua cultura representavam a origem das realizações acadianas, babilônicas e assírias, desencadeou em buscas arqueológicas no sul da Mesopotâmia. Todas as evidências agora indicavam que o princípio se encontrava ali. A primeira escavação substancial de um sítio arqueológico sumério começou em 1877 pelos arqueólogos franceses, e as descobertas nesse único sítio foram tão extensas que outros profissionais continuaram cavando até 1933, sem ainda concluírem a tarefa. Chamado pelos nativos de Teló, Monte, o sítio provou tratar-se de uma antiga cidade suméria, a própria Lagash, que Sargão da Acádia se vangloriava de ter conquistado. Era de fato uma cidade real, cujos governantes usavam o mesmo título que Sargão adotava, exceto por ser na língua suméria, En-Si, Rei Justo. Sua dinastia tivera início cerca de 2900 a.C. e durou aproximadamente 650 anos. Durante esse período, 43 ensis governaram ininterruptamente em Lagash. Seus nomes, genealogias e período de reinado foram registrados de forma precisa. As inscrições proporcionaram mais informações, clamores aos deuses para que os grãos brotassem para a colheita, para fazerem com que a planta irrigada gerasse grãos. São algumas provas da existência da agricultura e irrigação. Uma taça com a inscrição em homenagem a uma deusa feita pelo administrador do celeiro indica que os grãos eram armazenados, medidos e comercializados. Um ensi chamado Enatum deixou uma inscrição em um tijolo de barro, esclarecendo que os governantes sumérios poderiam assumir o trono apenas com a aprovação dos deuses. Ele também registrou a conquista de outra cidade, revelando-nos a existência de outras cidades-estado na Suméria, no início do terceiro milênio a.C. O sucessor de Anantum, Entemena, escreveu sobre a construção de um templo adornado com ouro e prata, a plantação de jardins e o alargamento de poços alinhados com tijolos. Ele se enalteceu por ter construído uma fortaleza com torres de vigília e instalações para ancoragem de navios. Um dos governantes mais conhecidos de Lagash foi Gudea. Ele tinha várias estatuetas feitas em sua homenagem, todas o mostrando em uma postura devota, orando para os seus deuses. Essa postura não era de pura pretensão. Gudea era de fato devoto em sua adoração por Ningirshu, sua principal divindade, e na construção e reconstrução de templos. Suas várias inscrições revelaram que, na busca pelos melhores materiais de construção, ele obtinha o ouro da África e da Anatólia, a prata dos montes Tauro, os cedros do Líbano, outras madeiras raras do monte Ararat, o cobre da cordilheira de Zagros, o diorito do Egito, a cornalina da Etiópia e outros materiais de terras ainda não identificadas pelos acadêmicos. Quando Moisés construiu no deserto uma residência para o Senhor, Deus, ele o fez de acordo com as instruções detalhadas enviadas por Deus. Quando o rei Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém, ele o fez depois que o Senhor lhe havia dado a sabedoria. O profeta Ezequiel recebeu as plantas detalhadas para o segundo templo por meio de uma visão celeste, transmitida por uma pessoa que tinha uma aparência de bronze e que o colocou em sua mão uma corda de linho e uma régua. Ur-Namu, o governante de Ur, descreveu-o no milênio anterior como seu Deus, ao ordená-lo construir um templo para ele, dando-lhe as instruções pertinentes, entregou-lhe uma régua e uma corda enrolada para executar a tarefa. 1200 anos antes de Moisés, Gudea reivindicava o mesmo feito. Ele registrou em uma longa inscrição as instruções que lhe foram dadas em uma visão. Um homem que brilhava como o céu, ao lado de quem se encontrava um pássaro divino, comandou-me para que eu construísse o seu templo. Esse homem, cuja coroa na sua cabeça indicava tratar-se de um deus, foi identificado posteriormente como sendo o deus Ningirsu. Junto a ele se encontrava uma deusa, que entregou a tábua da sua estrela favorável dos céus. Sua outra mão carregava um estilete sagrado, com o qual ela indicava para Gudea o planeta favorável. Um terceiro homem, também um deus, carregava na mão uma tábua de pedra preciosa que continha o plano do templo. Uma das estatuetas de Gudea
mostra ele sentado com essa tábua apoiada sobre os joelhos. Na tábua, o desenho divino pode ser claramente visto. Apesar de sábio, Gudea ficou atônito com essas instruções arquitetônicas e foi pedir o conselho de uma deusa capaz de interpretar as mensagens divinas. Ela explicou o significado das instruções, as medidas do plano e a dimensão e o formato dos tijolos que deveriam ser usados. Gudea, então, empregou um adivinhador e tomador de decisões masculino e uma procuradora de segredos feminina para encontrar o local dos arredores da cidade onde o deus desejava que seu templo fosse construído. Em seguida, ele recrutou 216 mil pessoas para o trabalho de construção. O estranhamento de Gudea pode ser totalmente compreensível quando damos uma simples olhada na planta baixa que supostamente fora entregue a ele contendo a informação necessária para a construção de um zigurato complexo, que se erguia em 7 níveis. Escrevendo para o Der Alte Orient em 1900, A. Billerbeck foi capaz de decifrar pelo menos parte das instruções arquitetônicas divinas. O desenho antigo, mesmo com a estátua parcialmente danificada, vem acompanhado no topo por grupos de linhas verticais cujos números diminuem à medida em que o espaço entre elas aumenta. Ao que tudo indica, os arquitetos divinos eram capazes de montar, com uma única planta baixa acompanhada por 7 escalas variadas, as construções completas de um templo de 7 andares. Dizem que a guerra incita o homem aos avanços científicos e materiais. Ao que parece, na antiga Suméria, a construção de templos incitou o povo e seus governantes às grandes realizações tecnológicas. A habilidade de realizar grandes obras de construção a partir de plantas arquitetônicas elaboradas, organizar e prover uma enorme força de trabalho, aplanar o solo, erguer montes, moldar tijolos, transportar pedras, trazer metais raros e outros materiais de lugares distantes, fundir metais, remodelar utensílios e ornamentos de decoração. Tudo isso fala claramente de uma civilização avançada, já preparada e a todo vapor em pleno terceiro milênio. Além da invenção e do desenvolvimento da escrita, sem a qual uma civilização avançada não poderia ter surgido, os sumérios também deveriam ser considerados os responsáveis pela invenção da imprensa. Milênios antes de Johann Gutenberg, inventor da imprensa, usando a prensa móvel, os escribas sumérios usavam já os tipos prontos de vários símbolos pictográficos, do mesmo modo que usamos os carimbos para imprimir uma sequência desejada de símbolos no bloco de barro molhado. Eles também inventaram a precursora da prensa rotativa, o selo cilíndrico. Feito de uma pedra extremamente dura, tratava-se de um pequeno cilindro, no qual a mensagem ou o desenho era impresso ao reverso. Toda vez que o selo girava no barro molhado, a estampa criava uma impressão positiva no barro. O selo também servia para garantir a autenticidade dos documentos. Uma nova impressão podia ser feita para compará-la com a impressão anterior encontrada no documento. Muitos registros sumérios e mesopotâmios escritos não tratavam necessariamente de assuntos divinos ou espirituais, mas tinham a ver com as tarefas diárias, tais como o registro das plantações, a medição de campos e estimativa de preços. De fato, a existência de uma civilização avançada não seria possível sem que houvesse um sistema paralelo avançado da matemática. O sistema sumério, chamado sexagesimal, combinou o mundano 10 com o celeste 6 para obter o 60 como número base. Esse sistema é, em vários aspectos, superior ao nosso sistema atual. De qualquer modo, é indiscutivelmente superior ao sistema grego e romano, que vieram posteriormente. Ele permitia que os sumérios dividissem em frações e multiplicassem em milhões, calculassem a raiz quadrada ou elevassem os números a várias potências. Esse não é apenas o primeiro sistema matemático conhecido, como também aquele que nos proporcionou o conceito de lugar. Do mesmo modo que no sistema decimal o 2 pode ser 2, 20 ou 200, dependendo do lugar do dígito, no sumério o 2 podia significar 2 ou 120, 2 vezes 60, e assim por diante, dependendo do lugar. O círculo de 360 graus, a medida de pés e suas 12 polegadas e a dúzia como uma unidade são alguns exemplos dos vestígios que restaram da matemática suméria, que ainda estão presentes na nossa vida diária. A invenção do forno, uma fornalha cujas temperaturas intensas e controladas podiam ser obtidas sem o risco de contaminação dos produtos com poeira e cinzas, fez com que fosse possível um avanço tecnológico ainda maior, a era dos metais. O uso que os sumérios faziam dos produtos derivados do petróleo era também baseado em química avançada. Podemos julgar o alto nível do conhecimento sumério não apenas pela variedade de tintas e pigmentos usados em processos como vitrificação, mas também pela incrível produção artificial de pedras semi-preciosas, incluindo um substituto para o lápis lazuli, pedra celeste. Os betumes eram também aplicados na medicina suméria, outro campo em que os padrões eram impressionantemente elevados. As centenas de textos acadianos que foram encontrados empregavam de forma extensa as frases e termos médicos sumérios, indicando se tratar de origem suméria toda a medicina mesopotâmica. A biblioteca de Assurbanipal
Em Nínive, incluía uma seção médica. Os textos eram divididos em 3 grupos: Bitilo, terapia; Shipir Bel Ilmit, cirurgia; e Urti Mashmashk, comandos e encantamentos. Os primeiros códigos legais incluíam seções que tratavam dos pagamentos feitos aos cirurgiões por operações bem-sucedidas e multas que eram impostas a eles em caso de erro médico. Por exemplo, ao usar uma lanceta para abrir a têmpora do paciente, o cirurgião perderia uma mão caso acidentalmente destruísse o olho do paciente. Alguns esqueletos encontrados nas tumbas mesopotâmicas apresentavam marcas inconfundíveis de cirurgia cerebral. Um texto parcialmente danificado fala de uma remoção cirúrgica de uma sombra que cobria o olho de um homem, provavelmente uma catarata. Outro texto menciona o uso de um instrumento de corte, declarando que, se a doença já atingiu a parte interna do osso, deve-se lixá-lo e removê-lo. Os textos médicos sumérios tratavam de diagnósticos e prescrições. Eles não deixam dúvida de que o médico sumério não recorria à magia ou bruxaria. Ele recomendava a limpeza e a lavagem, imersão em banhos de água quente e solventes minerais, aplicação de derivativos vegetais e esfregação com compostos de petróleo. Os medicamentos eram feitos de plantas e compostos minerais, misturados com líquidos ou solventes adequados ao método de aplicação. Se eram para ser tomados via oral, os pós eram misturados com vinho, cerveja ou mel. Se eram para ser despejados no reto, aplicado em um enema, eles eram misturados com plantas ou óleos vegetais. O álcool, que tem um papel importante na desinfecção cirúrgica e que serve como base para vários medicamentos, chegou às nossas línguas por meio da palavra árabe "kol", derivada do acadiano "kullu". Modelos de fígado indicam que a medicina era ensinada nas escolas médicas com auxílio de modelos de órgãos humanos feitos de barro. A anatomia devia ser uma ciência avançada, tendo em vista que os rituais no templo exigiam dissecações elaboradas para o sacrifício de animais, apenas um passo distante do conhecimento comparável com a anatomia humana. Várias descrições em selos cilíndricos ou tábuas de argila mostram pessoas deitadas em algo parecido com uma mesa cirúrgica, rodeada por equipes de deuses ou pessoas. Sabemos, em função de epopeias e outros tipos de textos épicos, que os sumérios e seus sucessores na Mesopotâmia eram preocupados com os assuntos referentes à vida, à doença e à morte. Homens como Gilgamesh, um rei de Erech, foram em busca da árvore da vida, ou algum tipo de mineral, uma pedra, que pudesse proporcionar a juventude eterna. Havia também referências relacionadas aos esforços para ressuscitar mortos, especialmente se eles fossem considerados deuses. Sobre o cadáver, pendurado no poste, eles apontaram a vibração e a radiação. 60 vezes a água da vida, 60 vezes o alimento da vida. Eles borrifaram sobre ele e Inanna se ergueu. Será que havia algum tipo de método ultramoderno conhecido e que era usado em tais tentativas de ressurreição, sobre os quais podemos apenas especular? Que materiais radioativos eram conhecidos e usados para tratar algumas enfermidades? É algo que certamente sugere uma cena de tratamento médico, retratada em um selo cilíndrico, datado bem no início da civilização suméria. Ele mostra, sem sombra de dúvidas, um homem deitado em uma cama especial. Seu rosto está protegido por uma máscara e ele está sendo sujeitado a algum tipo de radiação. Uma das primeiras realizações da Suméria foi o desenvolvimento das indústrias têxteis e de vestuário. A nossa própria Revolução Industrial é considerada como tendo início com a introdução das máquinas de fiação e tecelagem, que ocorreu na Inglaterra nos anos de 1760. Desde então, a maioria das nações emergentes se inspirou no desenvolvimento da indústria têxtil como sendo o primeiro passo para a industrialização. A evidência mostra que esse processo não começou apenas no século XVIII, mas desde a primeira grande civilização do homem. Ele não teria como fazer os tecidos antes do advento da agricultura, que lhe proporcionava o linho e a domesticação de animais, que lhe serviam como fonte de lã. Grace M. Crowfoot Textiles, Baker Street and Met in Antiquity, expressa o consenso acadêmico ao declarar que a fiação de tecido surgiu primeiro na Mesopotâmia, por volta de 3.800 anos antes de Cristo. A Suméria também era conhecida por suas indumentárias. O livro de Josué 7:21 relata que, durante o ataque a Jericó, uma pessoa não podia resistir à tentação de levar um bom casaco de Shirar, que havia encontrado na cidade, mesmo sabendo que a punição era a morte. Eram tão valorizadas as vestimentas de Shinar, Suméria, que as pessoas eram capazes de arriscar até as próprias vidas para obtê-las. Uma terminologia rica já existia na época suméria para descrever tanto os itens de vestuário como seus criadores. A vestimenta básica era chamada de tug, sem dúvida alguma, a precursora tanto no estilo como no nome da toga romana. Essas vestimentas eram chamadas de tuk-tu-she, que em sumério significava vestimenta para ser usada ao redor do corpo.
As descrições antigas não revelam apenas uma incrível variedade e opulência em termos de roupas, mas também a elegância, na qual o bom gosto e a coordenação entre vestimentas, penteados, toucas e joias prevaleciam. Outra importante realização suméria foi a agricultura. Em uma terra que dependia apenas de chuvas sazonais, os rios eram preparados para irrigar as lavouras durante o ano todo com o auxílio de vasto sistema de canais de irrigação. A Mesopotâmia, terra entre rios, era uma verdadeira cesta de alimentos na antiguidade. O damasqueiro, cuja palavra em espanhol é damasco, pé de Damasco, leva o nome latino de armeníaca, uma palavra importada do acadiano, armanu. A cereja, querassos em grego, kirsch em alemão, derivada do acadiano karchu. Todas as evidências sugerem que essas e outras frutas e legumes chegaram à Europa vindas da Mesopotâmia, como ocorreu com muitas especiarias e sementes especiais. Nossa palavra açafrão vem do acadiano azupiranu, crocus do curcanu, por meio do crocus, em grego, caminho do camanu, quisopo de zupu, mirra de murru. A lista é longa. Em alguns casos, a Grécia serviu como ponte física e etimológica, pela qual esses produtos da terra chegaram à Europa. Cebolas, lentilhas, feijões, pepinos, repolho e alface, ingredientes comuns da dieta suméria. O que também impressiona é o nível e variedade de métodos de preparo de alimentos na antiga Mesopotâmia, na culinária. Os textos e desenhos confirmam o conhecimento sumério na conversão de cereais que eles cultivavam em farinhas, das quais faziam uma variedade de pães fermentados e não fermentados, mingaus, massas, bolos, biscoitos. A cevada também era fermentada para produzir a cerveja. Manuais técnicos para a produção de cerveja foram encontrados entre os textos. O vinho era obtido das uvas e de tamareiras. O leite era fornecido pelas ovelhas, cabras e vacas. Era usado como bebida, para cozinhar e para ser convertido em iogurte, manteiga, creme e queijos. O peixe era uma parte comum da dieta. A carne de carneiro estava sempre disponível, sendo que a carne de porco, que os sumérios mantinham em grandes rebanhos, era considerada uma delicatesse. Gansos e patos eram reservados para as mesas dos deuses. Sabemos, a partir de textos antigos, que os sumérios também se aventuraram em águas profundas, usando uma variedade de embarcações, para chegar às terras mais longínquas, em busca de metais, madeira, pedras raras e outros materiais que não dispunham na Suméria. Um dicionário acadiano de língua suméria que foi encontrado continha uma seção em navegação, com uma lista de 105 termos sumérios para vários tipos de navios, de acordo com o tamanho, destinação e propósito, para transporte de carga, passageiros ou ao uso exclusivo de certos bens de consumo. Outros 69 termos sumérios relacionados com tripulação e construção de navio foram traduzidos para o acadiano. Apenas uma sociedade com uma longa tradição marítima seria capaz de produzir navios especializados com toda essa terminologia técnica. Para o transporte terrestre, a primeira roda foi usada na Suméria. A sua invenção e introdução na vida diária possibilitou o surgimento de uma variedade de veículos, das carroças às carruagens, e sem dúvida alguma concedeu à Suméria a distinção de ter sido a primeira a empregar o carro de boi, assim como a força do cavalo para a locomoção. As primeiras escolas foram estabelecidas na Suméria, como consequência natural e direta da invenção e introdução da escrita. A evidência, tanto arqueológica, tais como os próprios edifícios escolares, quanto escrita, tais como as tábuas de exercícios, aponta para a existência de um sistema formal de educação já no início do terceiro milênio antes de Cristo. Literalmente, havia milhares de escribas na Suméria, desde escribas júniores até os de alto grau, escribas da realeza, escribas do templo e escribas que assumiam o alto escalão do Estado. Alguns atuavam como professores nas escolas e nós ainda podemos ler seus ensaios nas escolas, seus objetivos e interesses, seus currículos escolares e métodos de ensino. O sistema jurídico sumério e a observância da justiça retrocedem ainda mais no tempo. Por volta de 2600 a.C., tanta coisa já devia ter acontecido na Suméria que o Ensi Urukagina se viu obrigado a instituir reformas. Uma longa inscrição deixada por ele é considerada por muitos acadêmicos um registro precioso da primeira reforma social feita pelo homem, baseada na liberdade, igualdade e justiça. Uma espécie de Revolução Francesa imposta por um rei 4.400 anos antes da Revolução de 14 de julho de 1789. O decreto da reforma de Urukagina listava primeiro os males de sua época, e em seguida as reformas. Os males consistiam primeiramente no uso indevido que os supervisores faziam de seus poderes em prol de seus próprios interesses, o abuso do status de oficial, a extorsão de preços elevados aplicada por grupos monopolísticos. Todas essas injustiças e muitas outras foram proibidas pelo decreto de reforma. Um oficial não podia mais fixar seu próprio preço por um bom asno ou uma casa.
Um homem poderoso não podia mais coagir um cidadão comum. Os direitos dos cegos, pobres, viúvas e órfãos foram restaurados. Uma mulher divorciada, cerca de 5.000 anos atrás, recebia a proteção da lei. Antecedendo o bíblico livro de Eclesiastes por mais de 2 milênios, os provérbios sumérios transmitem vários dos mesmos conceitos e ditados espirituosos. Se formos condenados a morrer, vamos gastar. Se vivermos muito, vamos economizar. Quando um pobre morre, não tente revivê-lo. Aquele que possui muita prata pode ser feliz. Aquele que possui muita cevada pode ser feliz. Mas aquele que não possui nada pode dormir. Homem, para o seu prazer, matrimônio. Quando refletir bem sobre o assunto, divórcio. Não é o coração que conduz à inimizade, é a língua que conduz à inimizade. Em uma cidade sem cães de guarda, a raposa é administradora. Essa serve para o Brasil, né? Não se tratava apenas da primeira civilização no sentido real do termo. Foi a civilização mais abrangente, universal e de várias maneiras mais avançada que qualquer outra cultura antiga que veio em seguida. Foi, sem dúvida alguma, a civilização na qual a nossa está embasada. Aparentemente, o seu surgimento foi repentino, inesperado e do nada. H. Frankfurt Tel Ucair considera impressionante. Pierre Amiet Elam usou o termo extraordinário. Aparot Summer descreve-a como uma chama que se acendeu muito repentinamente. Leo Oppenheim, Ancient Mesopotâmia, enfatizou o período incrivelmente curto em que essa civilização surgiu. Joseph Campbell, As Máscaras de Deus, resumiu da seguinte forma: com impressionante brusquidão, eis que surge nesse pequeno jardim lamacento sumério toda uma síndrome cultural, que desde então passou a constituir a unidade germinal de todas as civilizações mais avançadas do mundo. Ela surge 4.000 anos antes de Cristo, em torno disso. O que aconteceu para que, depois de centenas de milhares de anos de desenvolvimento humano lento e doloroso, houvesse uma mudança completa e tão abrupta, cerca de 11.000 a 7.400, 3.800 a.C., transformando caçadores e coletores de alimento nômades primitivos em agricultores e ceramistas, e em seguida em construtores de cidades, engenhos, matemáticos, astrônomos, metalúrgicos, comerciantes, músicos, juízes, doutores, autores, bibliotecários, padres. Poder-se-ia ir mais longe e perguntar uma questão ainda mais básica, como bem declarou o professor Robert J. Brentwood: homens pré-históricos. Por que isso aconteceu? Por que todos os seres humanos não continuam vivendo do mesmo jeito que viviam os maglemosianos? Os sumérios, povo cuja civilização surgiu de forma tão repentina, tinha uma resposta pronta. Encontrava-se resumida em uma das dezenas de milhares de inscrições da antiga Mesopotâmia, que havia sido descoberta. Tudo o que parece belo nós fizemos pela graça dos deuses. Os deuses da Suméria. Quem eram eles? Os deuses dos sumérios eram como deuses gregos, retratados como seres vivendo em uma grande corte real, desfrutando banquetes no grande salão de Zeus nos céus. O Olimpo, cuja reprodução na Terra era o pico mais elevado da Grécia, o Monte Olimpo. Os gregos descreviam seus deuses como antropomórficos, ou seja, fisicamente similares aos homens e mulheres mortais, e humanos no caráter. Eles podiam ficar alegres, furiosos, invejosos, amavam, discutiam e brigavam, procriavam como os humanos, gerando descendentes por meio de relações sexuais entre eles ou com humanos. Eles eram intangíveis e, mesmo assim, estavam constantemente envolvidos nos assuntos humanos. Podiam viajar a incríveis velocidades, aparecer, desaparecer, tinham armas incomuns e de poderes imensos. Cada um tinha uma função específica e, como resultado, uma atividade humana específica poderia ser prejudicada ou beneficiada pela atitude do Deus responsável por aquela atividade específica. Logo, os rituais de devoção e oferenda aos deuses serviam para conquistar as suas preferências. A principal divindade dos gregos durante o período de sua civilização helênica era Zeus, o pai dos deuses e dos homens, o mestre do fogo celestial. Seu símbolo, a arma principal, o relâmpago. Era um rei que governava sobre a terra e havia descido dos céus, um tomador de decisões e distribuidor do bem e do mal aos mortais, mesmo que seu domínio original fosse o céu. Os gregos nunca afirmaram que os deuses olímpicos foram diretamente dos céus à Grécia. Zeus chegou atravessando o Mediterrâneo via Creta. Afrodite parece ter viajado do Oriente Médio por mar, via Chipre. Poseidon, Netuno, para os romanos, levou com ele um cavalo da Ásia Menor. Atena levou a oliva fértil a que se semeava naturalmente, a Grécia pelas terras da Bíblia. Não resta dúvida de que as tradições e a religião grega chegaram ao continente vindas do Oriente Médio, atravessando a Ásia Menor e as ilhas mediterrâneas. Foi ali que o panteão iniciou suas raízes. É para lá que devemos voltar nossas atenções, às origens dos deuses gregos e seu relacionamento astral com o número 12. O hinduísmo, a religião antiga da Índia, considerada os Vedas,
composições de hinos, fórmulas de sacrifício e outros dizeres pertencentes aos deuses, como escrituras sagradas de origem não humana, os próprios deuses compuseram-nas, afirmam as tradições hindus, na época que precede a atual. Mas, à medida que o tempo passava, mais de 100 mil versos originais, transmitidos de geração em geração de forma oral, foram confundidos e perdidos. No final, um sábio escreveu os versos restantes, dividindo-os em 4 livros e confiando-os aos seus discípulos mais importantes para que cada um preservasse um Veda. As similaridades entre os panteões védico e grego são claras. Os contos relacionados às divindades principais, assim como os versos que tratam de uma gama de outras divindades menos importantes, filhos, esposas, filhas, amantes, são duplicatas ou originais dos contos gregos. Não há dúvida alguma de que Duais representa Zeus, Duais Pitar, Júpiter, Varuna, Urano, e assim por diante. Logo, em ambos os casos, o ciclo dos grandes deuses sempre foi de 12, não importa quais mudanças ocorreram na sucessão divina. Como pode tamanha similaridade ter ocorrido em duas regiões tão distantes uma da outra em termos geográficos no tempo? Os pesquisadores acreditam que, em algum momento, durante o segundo milênio antes de Cristo, um povo que falava uma língua indo-europeia e habitava o norte do Irã, ou em uma região do Cáucaso, embarcou em grandes migrações. Um grupo foi para o sudeste, para a Índia. Os hindus os chamavam de arianos, homens nobres. Eles levaram com eles os Vedas, como contos orais, cerca de 1500 anos antes de Cristo. Outra onda de imigração indo-europeia seguiu em direção ao ocidente, para a Europa. Alguns circundaram o Mar Negro e chegaram à Europa pelas estepes da Rússia. Mas a rota principal, pela qual esses povos com suas tradições e religiões alcançaram a Grécia, foi pelo caminho mais curto, a Ásia Menor. Algumas das cidades gregas mais antigas, de fato, não se situam na Grécia continental, e sim na extremidade ocidental da Ásia Menor. Entre milhares de descrições dos deuses antigos que foram descobertas, nenhuma descreve Anu. Mesmo assim, ele espreita sobre nós em cada estátua, e cada quadro de cada rei que ele representou, desde a antiguidade até os nossos dias. Os Anu não foi apenas um grande rei, o rei dos deuses, mas também aquele cuja graça permitia que outros fossem coroados reis. Pela tradição suméria, o reinado fluiu com Anu, e o próprio termo para a realeza era Anutu, realeza Anu. A insígnia de Anu era a tiara, a touca divina, o cetro, símbolo de poder, e o cajado, simbolizando a orientação oferecida pelo pastor. O cajado do pastor pode ser visto hoje mais nas mãos dos bispos do que dos reis, mas a coroa e o cetro ainda pertencem aos reis que sobraram em alguns tronos da humanidade. A segunda divindade mais poderosa do panteão sumério era Enlil. Seu nome significava o Senhor do Espaço Aéreo, o protótipo e pai dos deuses da tempestade que viriam depois e que seriam os chefes dos panteões do mundo antigo. Era filho mais velho de Anu, nascido na morada celestial de seu pai. Mas em algum momento, nos tempos primordiais, desceu à terra e tornou-se o principal deus do céu e da terra. Quando os deuses se reuniam em assembleia na morada celestial, Enlil presidiu as reuniões junto com seu pai. Quando os deuses se reuniam em assembleia na terra, se encontravam na corte de Enlil, na divina jurisdição de Nippur, a cidade dedicada a Enlil e o local de seu templo principal, Ekur, casa que se parece com uma montanha. Não eram apenas os sumérios que consideravam Enlil um ser supremo, como também os próprios deuses da Suméria. Eles chamavam-no de o governante de todas as terras, e deixavam claro que no céu é ele o príncipe, na terra ele é o chefe. Sua palavra, comando, lá de cima, fazia os céus tremerem, lá embaixo fazia a terra estremecer. Enlil, cujos comandos são de longo alcance, cuja palavra é sábia e sagrada, cujo pronunciamento é inalterável, que decreta os destinos até o futuro distante. Os deuses da terra curvam-se sinceramente diante dele. Os deuses celestiais que estão na terra humildemente curvam-se diante dele. Eles, de modo fiel, permanecem em estado de alerta, aguardando as instruções. De acordo com as crenças sumérias, Enlil chegou à Terra bem antes de ela ter sido colonizada e se tornada civilizada. Um hino em Enlil, o todo benfeitor, relata os vários aspectos da sociedade e civilização que não teriam existido se não fosse pelas instruções de Enlil, para que executassem suas ordens de maneira ampla e restrita. Nenhuma cidade seria construída sem povoações fundadas, nenhum estábulo seria construído sem currais montados, nenhum rei seria criado, nem alto sacerdote nascido. Os textos sumérios também declaram que Enlil chegou à Terra antes que o povo de cabeças negras, o codinome sumério para a humanidade, fosse criado. Durante esse período da pré-humanidade, Enlil construiu Nippur, como sendo o seu centro ou posto de comando, onde o céu e a terra eram conectados por meio de algum tipo de ligação. Os textos sumérios chamavam essa ligação de Dur-Kanki, ligação céu-terra, e usavam a língua poética para descrever as primeiras ações de Enlil na terra.
Enlil, quando tu declinaste os assentamentos divinos na terra, Nippur tu montaste como tua própria cidade, a cidade da terra, a soberba, teu lugar puro, cuja água é doce. Tu fundaste Dur-Anki, no centro dos quatro cantos do mundo. Naqueles primeiros dias, quando apenas os deuses habitavam Nippur e o homem ainda não fora criado, Enlil conheceria a deusa que se tornaria sua esposa. De acordo com uma versão, Enlil viu sua futura noiva enquanto ela se banhava nua em um riacho de Nippur. Foi amor à primeira vista, mas não necessariamente com a intenção de matrimônio em mente. O pastor Enlil, que decreta os destinos, aquele dos olhos brilhantes, viu-a. O Senhor lhe propõe uma relação sexual. Ela recusa-se. Enlil lhe propõe uma relação sexual. Ela recusa-se. Minha vagina é muito pequena, disse ela. Não conhece a cópula. Meus lábios são muito pequenos. Não conhece o beijo. Mas Enlil não aceitava um não como resposta. Ele revelou à sua camareira Nukshu seu desejo ardente pela jovem dama, que se chamava Sud, a enfermeira, e vivia com sua mãe em Ereksh, casa perfumada. Nukshu sugeriu um passeio de barco e foi providenciá-lo. Enlil persuadiu Sud para que fosse navegar com ele. Quando já estavam no barco, ele a estuprou. O antigo conto em seguida narra que, embora Enlil fosse o chefe dos deuses, eles ficaram tão irados que o pegaram e o baniram para o mundo inferior. Enlil, seu imoral, gritavam a ele, caia já fora da cidade. Essa versão conta que Sud, grávida do filho de Enlil, seguiu-lhe e casou-se com ele. Outra versão conta que o arrependido Enlil saiu em busca da garota e enviou sua camareira até a mãe dela para pedir sua mão em casamento. De uma forma ou de outra, Sud se tornaria a esposa de Enlil e ele lhe concederia o título de Ninlil, a dama do espaço aéreo. Porém, pouco sabiam ele e os deuses que o baniram que não fora Enlil que seduzira Ninril, mas o contrário. A verdade era que Ninril foi se banhar nua no riacho, seguindo as instruções de sua mãe, com a esperança de que Enlil, que costumava sair para caminhar perto do riacho, percebesse em Ninril e desejasse imediatamente abraçá-la e beijá-la. Apesar da maneira como os dois se apaixonaram, Ninril passaria a ser altamente respeitada, uma vez que recebera de Enlil o status de dama, com uma exceção, que acreditamos ter a ver com a sucessão dinástica, ao que tudo indica. Enlil nunca mais se envolveu em outras leviandades. Uma tábua comemorativa descoberta em Nippur mostra Enlil e Ninril sendo servidos com alimento e bebida em seu templo. A tábua foi comissionada por Ur-Enlil, o interno de Enlil. Além de ser o chefe dos deuses, Enlil era também considerado o supremo senhor da Suméria, às vezes simplesmente chamada a nação, e seu povo de cabeça negra. Um salmo sumério falava da veneração desse deus. Senhor que conhece o destino da nação, confiava em seu chamado. Enlil, que conhece o destino da Suméria, confiava em seu chamado. Pai Enlil, Senhor de todas as terras, Pai Enlil. Senhor do comando justo, Pai Enlil. Pastor daqueles de cabeças negras. Da montanha da aurora à montanha do entardecer, não há outro Senhor na terra, vós sois o único Rei. Os sumérios reverenciavam Enlil tanto por medo como por gratidão. Foi ele quem garantiu que os decretos outorgados pela Assembleia dos Deuses fossem levados a cabo contra a humanidade. Foi o seu vento que soprou tempestades destruidoras contra as cidades ofensivas. Foi ele quem, na época do dilúvio, almejou a destruição da humanidade. No entanto, quando estava em paz com a humanidade, foi um Deus amigável, que concedeu favores, de acordo com o texto sumério. O conhecimento da agricultura, junto com o arado, a enxada, foi concedido por Enlil. Ele também era quem escolhia os reis que iriam governar a humanidade, não como soberanos, mas como servos de Deus que recebiam a confiança para administrar as leis divinas da justiça. Consequentemente, os reis sumérios, acadianos e babilônicos abriram as suas inscrições de adoração descrevendo como Enlil, tais como havia convocado para o seu reinado. Essas convocações, emitidas em nome dele mesmo e de seu pai, Anu, concediam a legitimidade ao governante e delineavam suas funções. Até Hammurabi, que reconheceu um deus chamado Marduk como sendo o deus nacional da Babilônia, prefaciou seu código de leis declarando que Anu e Enlil me nomearam para promover o bem-estar do povo, fazer com que a justiça prevaleça na terra. O terceiro grande deus da Suméria era outro filho de Anu, levava o nome de Enki. Como seu irmão, Enlil era também um deus do céu e da terra, uma divindade originária dos céus que havia descido à terra. A sua chegada à terra é associada nos textos sumérios com um período em que as águas do Golfo Pérsico haviam invadido o continente, avançando muito mais do que os dias de hoje, transformando a parte sul do país em pântanos. O nome significava literalmente casa-água, era um engenheiro-chefe que planejou e supervisionou a construção dos canais, os diques dos rios e o sistema de drenagem dos pântanos. Adorava sair para navegar por esses canais, especialmente nos pântanos. As águas, como seu nome denotava, eram na realidade sua casa. Construiu a sua grandiosa casa na cidade que havia fundado às margens do pântano.
uma cidade apropriadamente chamada Haak, lugar de águas peixes. Era também conhecida como Eridu, morada longínqua. Ea era o senhor das águas salgadas, dos mares e dos oceanos. Os textos sumérios falam repetidamente de uma época tão antiga em que os três grandes deuses dividiam os reinos entre eles. Os mares eles deram a Enki, o príncipe da terra. Logo Enki receberia o reino de Apsu, a profundeza, como senhor dos mares. Ea construiu navios que navegaram para terras longínquas, lugares dos quais os metais preciosos e pedras semi-preciosas eram trazidos à Suméria. De acordo com os textos sumérios, incluindo uma incrível autobiografia do próprio Ea, ele nasceu nos céus e desceu à terra antes que qualquer colonização ou civilização fosse instaurada na terra. Quando eu me aproximei da terra, havia muita inundação, declarou. Em seguida, passou a descrever as séries de ações tomadas para fazer com que a terra se tornasse habitável. Encheu o rio Tigre com águas revigorantes e frescas. Nomeou um deus para supervisionar a construção dos canais, para que o Tigre e o Eufrates se tornassem navegáveis. Desobstruiu os pântanos, enchendo-os com peixes, fazendo com que se tornassem um refúgio para os pássaros de todos os tipos, permitindo que crescessem juncos que serviriam como material útil à construção. Saindo dos mares, dos rios, a terra seca, que orientou o arado e a parelha, abriu fendas sagradas do arado, construiu estábulos, montou os currais das ovelhas. Continuando o texto de Auto-Lisonja, intitulado pelos acadêmicos de Enki e a Ordem Mundial, acreditava o deus por ter trazido à terra a arte da olaria, a construção de moradias e cidades, a metalurgia e assim por diante.